Então, estamos gravando esse nosso encontro hoje para falar sobre a solenidade de Pentecostes que celebraremos amanhã. Inicialmente, por uma questão de interferência, de ruído, eu vou pedir para vocês desativarem os microfones. E Positivo. obrigado. E qualquer intervenção vocês podem ir fazendo durante a exposição sem nenhum problema, né? Uma conversa. Eu confesso que hoje tem uma pegada um pouco diferente daquilo que nós fizemos na semana passada, porque, tendo em vista que nós vamos celebrar a solenidade de Pentecostes amanhã, hoje também é um convite para oração, né? Convite para oração para que possamos celebrar bem. Então, a primeira consideração que eu queria fazer antes de iniciar a projeção é que a única novena oficial da igreja, de certo modo oficial, né, que toda igreja no mundo celebra, é a novena de Pentecostes. Vem chegando mais alguns. Então, de acordo com o calendário litúrgico, então, Lázaro, seja bem-vindo. Iniciamos agora o nosso encontro e falava que Pentecostes é a única novena oficial da igreja inscrita dentro da própria liturgia, né? De modo que, de acordo com o calendário oficial, a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor, ela é celebrada na quinta-feira. Contudo, por causa dos bispos do Brasil considerarem que na quinta-feira é difícil o povo participar desse momento, acabou sendo transferida a celebração no Brasil para o domingo. Mas se nós contamos a partir da quinta-feira, né, depois da Ascensão, nós temos 9 dias. E hoje seria o último dia da novena de Pentecostes. E as orações da missa, elas vão nos preparando justamente para isso. Então a oração de hoje diz assim: concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, conservar sempre em nossa vida e em nossas ações a alegria das festas pascais que estamos para encerrar. Então, com essa oração, a igreja quer nos dizer o quê? Que os frutos da Páscoa, eles sejam levados por toda a vida. Que a Páscoa termina amanhã, o tempo pascal termina amanhã, mas que esses frutos devem perdurar por toda a vida. Então, Mirelle, seja bem-vinda. Iniciamos agora e vou iniciar a apresentação dos nossos slides para dar uma ajuda na nossa reflexão. Então, como tema, nós trouxemos: E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma citação de Atos dos Apóstolos 2:4, que é a primeira leitura da missa do dia de Pentecostes, né? No caso da missa de amanhã. E para iniciar o nosso encontro, eu gostaria que todos escutassem com um pouquinho de paciência este canto, que é o Veni Creator Spiritus. É um hino de um autor desconhecido do século IX, mas muito bonito e usado em ocasiões muito solenes da Igreja, como, por exemplo, a eleição de um Papa. Antes de se reunirem na Capela Sistina para eleger o novo Papa, os cardeais cantam o Veni Creator, clamando a presença do Espírito Santo. Então eu tive o cuidado de, apesar de ser um canto originalmente escrito em latim, de colocar ao lado a tradução para que nós possamos acompanhar. É um canto muito bonito, de uma teologia muito rica e inspiradora. Então a nossa oração inicial será em torno deste canto. Só um instante. Tem mais algumas pessoas chegando. Janaína, seja bem-vinda. É, Olá, boa tarde. boa tarde. Nós vamos
eu falava que nós vamos iniciar o nosso encontro rezando com este canto, Veni Creator Spiritus. Então vou colocar o canto e depois seguimos com a nossa exposição. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implesso perna gratia, quae tu creasti pectora. Vidit seris Paracletus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas, et spiritualis unctio. Tu septiformis munere, dextre Dei tu digitus, turite promissum Patris, sermone eritans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, ductores sic te previo, vitemus omne noxium. Pertestiamus da Patrem, noscamus atque Filium, Eutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Amen. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes os corações dos vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, ouviremos a leitura de Atos dos Apóstolos 2, versículos 1 ao 11. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousavam sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém alguns judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito
e das regiões da Líbia próximas a Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, para iniciarmos o nosso encontro, trouxe, como já disse, esse canto, o Veni Creator Spiritus, escrito por um autor desconhecido do século IX, e que até hoje é muito utilizado na igreja, sobretudo em ocasiões solenes, e também esse texto dos Atos dos Apóstolos, que nós ouviremos na liturgia da palavra de amanhã. Esse texto, ele traz a grande manifestação da igreja a partir do dom do Espírito Santo. No domingo passado, nós celebramos a ascensão do Senhor, que retorna ao céu e nos promete o Espírito Santo. E quando o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, vem animar os discípulos que ainda tinham medo de ir ao encontro das pessoas para falar de sua fé na ressurreição, medo dos judeus, medo de que acontecesse com eles aquilo que aconteceu com Jesus, o Espírito se manifesta e faz com que as pessoas falem as línguas umas das outras, né? E uma reflexão muito bonita que eu ouvi uma vez, e gostaria de partilhar com vocês, é que o que poderíamos dizer dessas línguas estranhas que o Espírito Santo nos impulsiona a falar? Essa língua estranha, que às vezes é tão incompreendida pelo mundo, não é outra senão a linguagem do amor. Quando nós amamos, nós somos capazes de nos comunicar. Somos capazes de entender as necessidades do outro. Quando nós amamos com o coração de Deus, nós somos capazes de transmitir essa experiência de Deus às outras pessoas. Então, o Espírito se manifesta dentro de nós para isso, para que possamos amar, para que possamos levar aos outros esse amor infinito de Deus que invade o nosso coração, que preenche toda a nossa vida e que nos impulsiona a servir, a colocar os nossos dons a serviço. E é muito oportuno, por isso, recordar o que São Paulo nos diz no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Pois cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, quando nos encontramos aqui enquanto representantes dos ministérios de música de nossa paróquia, recordamos que mais do que o simples fato de cantar, quando nós colocamos o nosso dom a serviço da comunidade na liturgia, estamos fazendo com que Deus possa agir por meio de nós. O Espírito Santo, que é fonte de todos os dons, no caso que inspirou em vocês o dom de cantar, o dom de tocar, essa sensibilidade musical que nos ajuda a rezar, nos ajuda a entrar nesse mistério de Deus, ele vai ao encontro das pessoas. São Paulo também nos diz que a fé nos chega pelo ouvido. Então é muito oportuno pensar que amanhã, quando vocês forem cantar a liturgia, pensar que por meio dos ouvidos, vocês vão conseguir levar Deus às pessoas por meio da voz, por meio dos instrumentos. Então, nessa oração, recomendamos a Deus que todo o nosso serviço litúrgico seja feito para a sua maior glória e para que as pessoas possam fazer experiência profunda, significativa, verdadeira, transformadora do seu amor. Amém. Então, só como uma nota introdutória, eu trouxe aqui 2 livros que eu usei para nossa
para preparar a nossa exposição. Essa primeira parte, a partir do primeiro volume da coleção História Ecumênica da Igreja, que fala que em 3 volumes vai trazer a história da Igreja, desde os primórdios, desde a era dos apóstolos até o século XX. E o livro que nós usamos no encontro passado, o Ano Litúrgico, que é o volume 5 da coleção Anamneses, né? Então, por que eu trouxe esses 2 livros? Primeiro, para falar que, para a grande maioria dos autores, é unânime dizer que Pentecostes marca o nascimento da igreja, ou outros vão dizer a manifestação da igreja. E por quê? Porque o que acontece depois do desastre da crucificação de Jesus, eu acho interessante essa palavra que o autor usa, o desastre da crucificação, porque é algo que deixa todos desesperados, né? Todos desiludidos, todos sem esperança, conduz ao nascimento o que conduz ao nascimento da igreja é segundo Lucas, que escreve o terceiro evangelho, mas também os Atos dos Apóstolos, é o Espírito de Deus. É o que ele conta em sua narrativa de Pentecostes, esta que acabamos de ouvir. E nas imagens do vendaval e das línguas de fogo, apresenta-se um novo ou reinterpretado evento do Sinai. Cronologicamente, Lucas insere esse evento no calendário religioso judaico, colocando o novo início a 50 dias após a Páscoa da morte de Jesus, na festa das semanas, que em grego, Pentecoste, significa 50º dia, na qual os judeus recordavam os eventos do Sinai. Só que, diferentemente do Sinai, em Jerusalém, Deus se serve da mediação dos apóstolos para transformar sua palavra em linguagem compreensível aos homens, e precisamente em muitas línguas, de modo que, com os judeus provenientes de todas as nações e que os ouvem falar em suas próprias línguas, já se tem em mira o mundo pagão. Então, essa é uma primeira consideração e que deve servir para nós hoje, né? Que é muito séria, inclusive, né? Os judeus, eles conservam muito uma questão sanguínea. Ninguém se faz judeu. Ninguém se faz judeu. Se nasce judeu. Diferente do cristianismo, até do Islã, onde você tem a capacidade de se converter àquela religião, e tantas outras religiões ou filosofias asiáticas, várias denominações, onde você tem a capacidade de aderir àquele credo, o judaísmo não. O judaísmo existe para quem nasce judeu, é o povo eleito de Deus, e ali não há espaço para quem queira se converter, né? Não há esse espaço, ainda hoje é assim. Se nasce judeu. Claro, você pode abandonar o judaísmo, mas entrar nele sem ter origem sanguínea judaica, isso não vai acontecer. E a grande novidade que o cristianismo traz naquele contexto de judaísmo, já que nasce dentro ali de Jerusalém, se manifesta de Jerusalém para o mundo, é a sua abertura ao outro. Os cristãos sempre compreenderam que Jesus veio para salvar a todos, que o Evangelho é uma mensagem de salvação universal. E é significativo quando Lucas situa este relato de Pentecostes dentro da festa das semanas, ou de Pentecostes, a nomenclatura é a mesma, porque ali em Jerusalém se encontra uma grande multidão de pessoas, vindas de diversos lugares do mundo, né? E que algumas, embora estivessem em Jerusalém, se sentiam excluídas. E o cristianismo é uma mensagem de inclusão. E aí nós poderíamos nos perguntar a forma como é que nós incluímos as pessoas hoje na igreja, né? Nessa semana também nós preparávamos um material de alguns encontros com base no
na metodologia do querigma, que serão utilizadas pelos vicentinos, aí na nossa paróquia, né? E algumas das reflexões que eu escrevia para esse subsídio era justamente isso, né? Que nós fazemos parte de uma grande comunidade, de uma grande família de cristãos. E que nela deve haver espaço para todos, né? No encontro passado, alguns compartilhavam, né, a forma como foram se aproximando da igreja, se sentindo incluídos. E é isso que nós devemos fazer. Incluir as pessoas, trazê-las para a igreja. Não por uma mensagem, não por meio da mensagem proselitista, no caso de que eu quero impor a minha fé sobre as outras pessoas. Não, isso não salva ninguém. O que salva, o que nos leva para Deus, é a experiência do amor. Do amor. Outra experiência não salva. É a experiência do amor que nos leva a Deus. Porque é a experiência do amor que nos faz ir ao encontro do próximo, que torna o nosso coração sensível ao próximo e nos faz querer falar a língua do outro, né? Nos faz querer sentir como eles, né? Então, essa mensagem de Pentecostes é muito válida para nós hoje, porque infelizmente às vezes dentro da igreja existem alguns sentimentos de divisão, alguns sentimentos de até de superioridade, eu estou aqui nesse serviço, eu sou melhor do que todo mundo. Não. Como nós vimos, cada um tem um dom para colocar a serviço da comunidade, em favor da construção do reino de Deus. E Pentecostes vem nos recordar exatamente isso. Que a primeira manifestação da igreja não é de uma igreja triunfante, não é de uma igreja poderosa, não é de uma igreja institucional, mas de uma igreja que está em saída para encontrar ao outro. Essa é a grande mensagem de Pentecostes. A grande mensagem de uma igreja, nas palavras do Papa Francisco, em saída, que quer encontrar as pessoas e levar essa mensagem de salvação. Então, um pouquinho sobre esta celebração de Pentecostes. Nós temos esse nome difícil, a 50ª Pascal. 50ª remonta a 50 dias, né? Então, no livro O Ano Litúrgico, vem nos dizer que a formação da 50ª Pascal remonta mais ou menos ao momento da instituição da liturgia da Páscoa. E os padres da igreja apresentam como um único, a saber, uma celebração que continua durante 50 dias, pois todo dia é festivo. E ao passo que no judaísmo, a celebração da festa de Pentecostes, que era uma festa da colheita e posteriormente uma festa da aliança, é celebrada por si mesma 50 dias após a celebração da Páscoa. No cristianismo são celebrados os 50 dias de uma única festa pascal. Esta 50ª começa com o dia da ressurreição do Senhor, no dia de Páscoa, e se desenvolve por 8 domingos. Talvez, nesse número 8, devesse ler a vontade de exprimir o último dia. E aqui tem várias indicações que poderiam aprofundar nossa reflexão. Tipo, se nós formos olhar nos evangelhos, talvez até no evangelho de amanhã, não conferi se tem essa expressão, mas é possível que esteja dizendo assim, estando reunidos no 8º dia, que é para indicar o domingo, o 8º dia é aquele que é maior do que o sábado, é aquele no qual Deus... Não, amanhã o evangelho não fala disso. Não, perdão. Eu estava olhando o evangelho da vigília. Amanhã, eu não tenho certeza qual é o evangelho, mas se fosse o de João, ele diria assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os evangelhos insistem muito nessa questão. O primeiro dia da semana, ou o 8º dia, para indicar que o domingo é o dia onde Deus recria todas as coisas, onde Deus restaura a criação, poderíamos ver sim uma alusão. São 8 os domingos da Páscoa, né?
E poderia sim ser uma referência ao oitavo dia. Mas o que os cristãos compreenderam no início é que desde o dia da Páscoa até o dia de Pentecostes, o tempo pascal era como se fosse um único dia. Um único dia grande, solene, festivo, no qual celebramos a ressurreição do Senhor. Porém, como eu falei da outra vez, né? Aos poucos, as comunidades cristãs vão investigando mais sobre a vida de Jesus e vão surgindo outras celebrações. E isso vai fazendo essa 50ª Pascal ser rompida, porque vão sendo introduzidas outras celebrações que meio que atrapalham, causam ruído dentro desses 50 dias, né? Então você tem o quê? O domingo da ressurreição, aí depois você vai tendo outras celebrações, né, que aparentemente não constituem um todo. E aí nós temos a oitava da Páscoa, inicialmente. Qual era o sentido de celebrar a Páscoa durante 8 dias? Ela nasce a partir da necessidade de organizar mistagogia para os neobatizados. Então, aqueles que foram batizados no dia da Páscoa, na vigília pascal, durante 8 dias eles seriam acompanhados e finalmente introduzidos por completo no mistério de Cristo. Então, se nós pegamos ainda hoje, as orações coleta das missas da oitava da Páscoa, nós vamos perceber sempre a presença dos batizados, dos neobatizados, nessas orações, né? A igreja nunca esquece disso. Depois vai surgindo o quê? A necessidade de celebrar a ascensão do Senhor e Pentecostes, que Pentecostes sempre foi a festa específica do 50º dia. A ascensão não, ela teve uns deslocamentos por aí, porque expressa a necessidade de celebrar acontecimentos específicos da história da salvação que estão relacionados com a Páscoa. Então vocês vejam, desde o nosso encontro passado, quando nós falávamos de Nossa Senhora, nós sempre estamos voltando na mesma questão, de que toda celebração da igreja está apontando para a Páscoa. A celebração de Nossa Senhora aponta para o mistério pascal, para o mistério de Cristo. A celebração dos mistérios do Senhor, como a Ascensão e Pentecostes. Daqui a pouco nós teremos Corpus Christi, Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus. No final do tempo comum, Cristo Rei do Universo. Tudo isso aponta sempre para o mistério pascal. Até o Natal é celebrado em vista da Páscoa de Cristo, né? É um grande evento que dá todo sentido, dá todo significado à nossa fé. E tudo o que acontece depois são desdobramentos. Então, tendo em vista que essa unidade do tempo pascal, dessa 50ª, ficou, de certo modo, prejudicada, a reforma litúrgica empreendida pelo Vaticano II quer fazer redescobrir a unicidade da 50ª Pascal. E por isso fez algumas mudanças. Por exemplo, desde o século XVI, logo depois da Reforma Protestante, foi promulgado pelo Papa São Pio V o primeiro missal oficial para toda a Igreja. Até o século XVI não existia nenhum livro litúrgico de uso universal e obrigatório. Então, o Papa Pio V, depois do Concílio de Trento, promulga o missal romano, no século XVI, e que traz o título Dominica Resurrectionis, o Domingo da Ressurreição. E que depois o Concílio Vaticano II vai substituir por Dominica Paschae in Resurrectionis Domini, ou seja, o domingo de Páscoa na ressurreição do Senhor. Não é? Porque o que é que acabava acontecendo? Os domingos seguintes era referido a eles de outro modo. Por exemplo, segundo domingo depois da Páscoa, terceiro domingo depois da Páscoa. Então dava uma ideia de quebra. Não dava uma ideia de continuidade, dava uma ideia de quebra. Então o que é que nós temos hoje? Segundo domingo da Páscoa, terceiro,
quarto, quinto, sexto, sétimo. E amanhã seria o 8º domingo da Páscoa, mas que não recebe esse nome por causa da solenidade de Pentecostes, né? Que encerra todo esse ciclo. Então, a reforma litúrgica, e às vezes alguns grupos mais tradicionais detonam a reforma litúrgica, por certa ignorância, desculpa dizer, porque não conhecem o real sentido, né? Vejam, é uma tradição do século IV, do século V, que existia até o século V, está nas origens da Igreja, que o Concílio Vaticano II quis restituir, né? Para recuperar esse sentido da unicidade da 50ª Pascal. Então pensem, desde o domingo de Páscoa, nós estamos celebrando o mesmo mistério com a mesma solenidade. E aos que chegaram depois, antes de iniciarmos o nosso encontro, o Sérgio e o Sérgio e o André falavam sobre as preparações para amanhã. Olha, nós preparamos tal canto, olha, nós preparamos tal coisa para a missa. O que denota essa preocupação em preparar bem a solenidade, reconhecendo que amanhã é um dia de grande importância para a celebração litúrgica da igreja, não é? É um dia de muita importância. Então, quando nós vemos algumas preocupações assim, é sinal de que a igreja conseguiu, não é, reformar a liturgia para torná-la mais compreensível, não é? Para que as pessoas percebam a importância dos mistérios celebrados. Então, a solenidade da Ascensão foi elevada ao grau de solenidade, que antes era só uma festa, e, contudo, teve a sua vigília e o tempus ascensionis suprimidos. Por que suprimidos? Era como se o tempo pascal acabasse ali. Teve a solenidade da Ascensão, aí começa um outro mini tempo litúrgico, que só duraria 9 dias, como eu falava, né? Que a solenidade da Ascensão inaugura a novena de Pentecostes, em vista de uma celebração que seria celebrada por mais 8 dias. Então pensem, se o tempo pascal ele termina no domingo de Pentecostes, que é quando marca 50 dias da Páscoa, se você estende por mais 8, você quebra todo o sentido, até da própria palavra Pentecostes, que quer significar 50 dias. Então, o que foi que o concílio fez? Retirou esse tempo da ascensão, embora ainda hoje, sobretudo para quem reza a liturgia das horas, isso se torna mais claro, existem orações, existem cantos próprios para o tempo da ascensão. E na semana passada, nós também tivemos a oportunidade de reforçar isso, não é? É necessário cantar o mistério que nós estamos celebrando, né? É necessário cantar para que as pessoas entendam, compreendam melhor, por meio do nosso canto, por meio do nosso ministério, aquele mistério que a liturgia traz para nós, né? Então, uma outra mudança que o concílio trouxe foi a mudança da vigília de Pentecostes. Se nós formos hoje à noite participar da vigília, nós perceberemos que, de certo modo, é uma missa normal. Não tem tanta diferença. Mas ela foi simplificada, por quê? Ela foi tão elaborada, tão enriquecida de coisas, que acabou se confundindo por um certo período com a própria vigília pascal. Com a própria vigília pascal. Então, o concílio reduziu, simplificou, para que não haja um excesso nessa celebração. Não haja um inchaço desnecessário, porque a grande vigília da igreja é a vigília pascal, né? É a grande vigília. É a mãe de todas as vigílias, é a mãe de todas as celebrações. E também retirou a 8ª de Pentecostes, de modo que nós celebraremos Pentecostes amanhã e segunda-feira já estaremos de volta ao tempo comum, rezando a 8ª semana do tempo comum, de acordo com o calendário desse ano, né? Então, eu trouxe isso aqui para vocês, só a nível de informação mesmo, para nós percebermos esse caminho que é feito pela
igreja durante a Páscoa, nesses 8 domingos. Então, no primeiro domingo, o domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, o que é que a liturgia da palavra traz? O Cristo ressuscitado. No segundo domingo de Páscoa, a comunidade de todos os que creem em Cristo morto e ressuscitado reunida, que aí é chamado domingo de São Tomé ou da Divina Misericórdia. No terceiro domingo da Páscoa, Cristo ressuscitado que aparece aos seus. No quarto, a salvação passa através de Cristo, porta do redil e bom pastor. Lembro que no quarto domingo, o Padre Ademir fez uma homilia muito bonita a respeito do bom pastor, relacionado até com a nossa vida, não é? De cristãos leigos, que na nossa vida somos responsáveis por sermos pastores uns dos outros, né? O quinto domingo traz os ministérios e a vida no amor mútuo, apresenta a constituição da comunidade cristã. O sexto domingo de Páscoa, a expansão da comunidade e a promessa do Espírito, porque no sétimo domingo teremos o relato da ascensão, as testemunhas da glória de Jesus e a oração de Jesus ao Pai. O oitavo domingo, por fim, traz Pentecostes, a efusão do Espírito Santo sobre toda a igreja. É aquilo que nós dizíamos no início, né? A grande manifestação da igreja. Então, essa formação e evolução da celebração de Pentecostes, ela começa, como já falamos lá no início, fazendo referência à festa das semanas, uma festa hebraica, que era celebrada 7 semanas depois da Páscoa. Era uma festa particular durante a qual primeiro se dava graças ao Senhor pelas colheitas e mais tarde, num período sucessivo, pela proclamação da lei no Sinai, 50 dias depois da libertação no Egito. Então vejam, os judeus celebravam a Páscoa, no caso, celebravam no sábado, e 50 dias depois celebravam o dia em que no deserto Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Então, reforçando aquilo que foi dito no início, quando Lucas coloca nos Atos dos Apóstolos que a descida do Espírito Santo se deu no dia de Pentecostes, no caso, no dia que os judeus celebravam Moisés recebendo as tábuas da lei no Sinai, era uma forma de reinterpretar aquele evento. Reinterpretar, né? Dar um novo sentido a ele. E, embora tal celebração hebraica não tenha adquirido inicialmente especial influxo nas celebrações cristãs, o 50º dia depois da Páscoa adquire especial importância a partir do século IV, quando a Igreja de Roma passa a celebrar a vigília de Pentecostes com a mesma solenidade da vigília pascal, administrando inclusive os sacramentos da iniciação cristã. E isto se dá porque os eventos da Ascensão e Pentecostes, que costumavam ser celebrados no mesmo dia, não podiam ser ignorados. Então vejam, é fruto do amadurecimento espiritual e teológico da Igreja, essa celebração que nós teremos amanhã. É fruto de uma comunidade que, querendo conhecer mais Jesus Cristo, aprofundar o conhecimento sobre os mistérios da salvação, não podia ignorar nenhum evento da vida dele, nem Ascensão e nem Pentecostes. E se nós pegamos o Evangelho de João, nós perceberemos que a Ascensão e Pentecostes acontecem no mesmo dia. No mesmo dia. Isso é um problema para nós? Não. Não importa dizer que... Não importa se Jesus subiu aos céus 40 dias depois de sua ressurreição e se só 10 dias depois é o Espírito Santo. O que importa é que isso aconteceu. O que importa é que isso aconteceu. E é uma verdade de fé. Cada autor sagrado vai trazer
essas afirmações de acordo com uma catequese. De acordo com uma catequese. Então, o evangelista João já traz aquilo de modo imediato. Nos Atos dos Apóstolos, não, aconteceu depois. Isso não é um problema. Mas deixa bem evidenciada essa sequência. Jesus ressuscita, depois sobe aos céus e cumpre a sua promessa de permanecer conosco até o fim dos tempos por meio do Espírito Santo, que é enviado logo em seguida. E é ele que conduz, que anima a igreja e nos guia por todo o tempo, por toda a história. Então, a celebração de Pentecostes hoje, para finalizar esse primeiro bloco da nossa reflexão. Se é verdade que, para Pentecostes, o novo missal conservou uma celebração digna de festividade, é também evidente que ele não pretende enfatizá-la por demasiado, e isto para melhor salientar que esta celebração não constitui senão o encerramento da 50ª Pascal, remontando desta forma, não sem motivo pastoral e teológico-litúrgica, a mais antiga tradição. E para salientar a 50ª Pascal como um único dia de festa, era necessário, e assim se fez, suprimir a 8ª, que se tornava um contrassenso. Assim, o mistério pascal é celebrado como um todo: morte, ressurreição, ascensão, envio do Espírito. Mas não se encerra definitivamente, aberto como está as perspectivas da parousia, ou seja, da vinda vindoura de Cristo, da vinda futura de Cristo, né? Da consumação de toda a obra da criação, da salvação. E isso nos é recordado por aquela oração da coleta da missa de hoje, que trouxemos no início, né? Então, amanhã nós encerramos o tempo pascal com grande solenidade, com grande festividade, assim como o inauguramos, com cantos próprios. Amanhã a liturgia nos propõe uma sequência própria, e eu dizia que de acordo com os manuais litúrgicos, a liturgia propõe algumas coisas que podem, na medida do possível, ser mudadas em cada lugar. Um exemplo é a sequência de Pentecostes. Nós temos duas opções. Ou aquela que está no missal, no lecionário, melhor dizendo, que o Sérgio comentava conosco, né, no início, antes de iniciar o encontro, que vai cantá-la amanhã, ou então o tradicional A Nós Descei Divina Luz, que é um canto aprovado pela Conferência Episcopal, pela CNBB, como uma alternativa para a sequência de Pentecostes. Outros cantos seriam bem-vindos aí? Eu digo que não. Nem mesmo o Veni Creator, com o qual nós iniciamos o nosso encontro, apesar de ser belíssimo, de ter uma teologia riquíssima, não seria apropriado. A mensagem é bem outra, né? Apesar de ser semelhante, a mensagem é outra, né? Então, é importante nós celebrarmos também com todo, de acordo com tudo aquilo que a igreja nos pede, né? Celebrar bem essa liturgia de amanhã. E, como prometido, apenas um apêndice na nossa reflexão, falar um pouquinho sobre a memória de Santa Maria, Mãe da Igreja, que nós não celebraremos. Por que nós não celebraremos? O Papa Francisco instituiu essa festa no ano de 2018, e a primeira vez que ela foi celebrada foi naquele ano, né? Na segunda-feira, depois de Pentecostes, a ser celebrada todos os anos, né? Maria, Mãe da Igreja. Mas por que nós não vamos rezar? Porque dia 24 de maio nós celebraremos, enquanto família salesiana, Nossa Senhora sob o título de Auxiliadora dos Cristãos, certo? E é uma invocação que tem um sentido eclesial muito profundo e muito belo, que em nada se distancia dessa celebração de Santa Maria, Mãe da Igreja.
Mas já que segunda-feira nós ouviremos muito falar de auxiliadora, eu trouxe essa reflexão para relacioná-la também com Pentecostes, né? Então, no dia 11 de fevereiro de 2018, 160 anos das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, a Sagrada Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, por meio do seu prefeito, o cardeal Robert Sarah, a pedido do Papa Francisco, emitiu este decreto sobre a celebração da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Então eu vou só ler e fazer algum breve comentário a respeito desses textos que são diretamente tirados de lá. Algumas diferenças na escrita, porque o Vaticano disponibiliza todos os documentos em português de Portugal. Então tem alguma variação, certo? Como o uso do "se", em algumas palavras. Aqui nós já podemos ver a citação de Gálatas, que é um pouco diferente da nossa. Nós escrevemos apenas GL, então, só para vocês saberem. A feliz veneração em honra à Mãe de Deus da Igreja contemporânea, à luz das reflexões sobre o mistério de Cristo e sobre sua própria natureza, não poderia esquecer aquela figura de mulher, a Virgem Maria, que é mãe de Cristo e, com ele, mãe da Igreja. De certa forma, este fato já estava presente no próprio modo de sentir eclesial a partir das palavras premonitórias de Santo Agostinho e de São Leão Magno. De fato, o primeiro diz que Maria é mãe dos membros de Cristo porque cooperou com a sua caridade ao renascimento dos fiéis na Igreja. O segundo diz que o nascimento da cabeça, no caso Cristo, é também o nascimento do corpo, o que indica que Maria é, ao mesmo tempo, mãe de Cristo, Filho de Deus, e mãe dos membros de seu corpo místico, isto é, da Igreja. Estas considerações derivam da maternidade divina de Maria e da sua íntima união à obra do Redentor, que culminou na hora da cruz. A mãe, que estava junto à cruz, aceitou o testamento do amor do seu filho e acolheu todos os homens, personificado no discípulo amado, como filhos a regenerar a vida divina, tornando-se a mãe amorosa da Igreja, que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito. Por sua vez, no discípulo amado, Cristo elegeu todos os discípulos como herdeiros do seu amor para com a mãe, confiando-a a eles para que estes a acolhessem com amor filial. Dedicada guia da Igreja nascente, Maria iniciou, portanto, a própria missão materna já no cenáculo, rezando com os apóstolos na expectativa da vinda do Espírito. Ao longo dos séculos, por este modo de sentir, a piedade cristã honrou Maria com os títulos, de certo modo equivalentes, de mãe dos discípulos, dos fiéis, dos crentes, de todos aqueles que renascem em Cristo, e também mãe da Igreja, como aparece nos textos dos autores espirituais, assim como nos do magistério de Bento XIV e Leão XIII. Assim, resulta claramente sobre qual fundamento o beato, hoje santo, Papa Paulo VI, a 21 de novembro de 1964, por ocasião do encerramento da terça sessão do Concílio Vaticano II, declarou a bem-aventurada Virgem Maria mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima, e estabeleceu com este título suavíssimo: seja a Mãe de Deus doravante honrada e invocada por todo o povo cristão. A Sé Apostólica, por ocasião do Ano Santo da Reconciliação, em 1975, propôs uma missa votiva em honra de Santa Maria, Mãe da Igreja, que foi inserida no Missal Romano. A mesma deu a possibilidade de acrescentar a invocação deste título na ladainha lauretana, a ladainha de Nossa Senhora,
e publicou outros formulários na coletânea de missas da Virgem Santa Maria, em 1986, para algumas nações e famílias religiosas que pediram, concedeu a possibilidade de acrescentar por esta celebração no seu calendário particular. O Sumo Pontífice Francisco, considerando atentamente quanto a promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana, estabeleceu que esta memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, seja inscrita no calendário romano na segunda-feira depois do Pentecostes e que seja celebrada todos os anos. Esta celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na oblação de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos redimidos. Então, foi uma leitura um tanto longa, mas para trazer a vocês um pouquinho daquilo que a Igreja pensa a respeito de Maria enquanto Mãe da Igreja, a primeira coisa que nós vemos é Maria que está presente aos pés da cruz. Maria que é dada por mãe a João, aliás, ao discípulo amado, e o discípulo amado que recebe por mãe a Virgem Maria, Mãe de Jesus. E depois, Maria presente no cenáculo com os discípulos, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, clamando a descida do Espírito Santo. A presença de Maria sempre foi muito significativa, porque nela, antes da descida do Espírito Santo, muito antes do evento de Pentecostes, o Espírito Santo já habitava nela, porque só foi por meio dele que se tornou possível a encarnação do Verbo divino. E desse modo, Nossa Senhora pôde gerar Jesus Cristo e, a partir daí, toda essa devoção que foi surgindo na igreja. Mãe dos fiéis, mãe dos crentes, mãe dos que acreditam em Cristo, mãe da igreja, né? Então, Nossa Senhora é mãe da igreja que está presente em todos os momentos de nossa vida. E nós podemos sim relacionar Nossa Senhora com a celebração de Pentecostes tranquilamente. Eu sei que amanhã acontecerá a coroação de Nossa Senhora na paróquia também, como tem acontecido todos os domingos, e eu só trago um exemplo, uma historinha, né, como trouxe das últimas vezes. Na minha paróquia de origem, se tem o costume de fazer um grande evento para coroar Nossa Senhora. Um grande evento, imenso. E a cada ano, a paróquia realizava uma encenação teatral de um dos títulos de Nossa Senhora. Um ano era de Fátima, outro de Guadalupe, outro de Aparecida. E aconteceu de um ano, como no ano passado, coincidiu dia 31 de maio com o dia de Pentecostes. E aí, o que é que a gente faz? A paróquia teve uma saída muito sábia. Vamos contar a história de Nossa Senhora. Vamos pegar o Evangelho de Lucas e contar a história de Nossa Senhora. E aí fizeram. E o grande cume da história de Nossa Senhora qual era? Pentecostes. Terminou ali em Pentecostes. E daí já seguiu para a coroação. Então, assim, foi um casamento muito feliz. E para dizer que é possível sempre nós casarmos o mês de maio, que é marcado pela piedade popular, na devoção a Nossa Senhora, com essas celebrações do Senhor, né? Com a celebração desses grandes mistérios da nossa fé. Sobre o canto amanhã, reforço. É possível, sim, inserir cantos de Nossa Senhora, mas é importante lembrar essa grande solenidade de Pentecostes que conclui o tempo pascal. Então, é um pouco disso. Hoje foi mais breve a nossa exposição e agora eu deixo aberto para perguntas, para algum comentário que cada um queira fazer ou aprofundar outras questões.
Ô Giovanni, eu realmente, para amanhã, eu já tinha conversado com o Padre Aldir, né? E aí eu falei para ele, padre, e aí vai tá, claro que a festa de Pentecostes, a solenidade, né, sobressai ao mês mariano, digamos assim, né? Não seria bem esse termo, mas Uhum. enfim. Ele falou, não, você faça todas as músicas do Espírito Santo, do Pentecostes, e somente a música de coroação no final, né? Então eu Uhum. tô seguindo essa linha, né? Até porque eu também não nem acabei nem olhando um canto assim de Maria, apesar que teve um ano que eu cantei aquela Quando Teu Pai Revelou, né, de comunhão, acho que Uhum. uns 2, 3 anos atrás, minha missa caiu também na solenidade, eu cantei Quando Teu Pai Revelou e Coroação, e o restante eu fiz uma mescla. Mas é bem isso mesmo. Perfeito. Mais algum comentário? Acho que eu já comentei no início e as minhas músicas totais são do Espírito Santo. Só mesmo vou deixar da coroação e vou terminar com a sarça. Sarça que só inicia. Muito bem. Eu vi que o Henrique tinha ativado o microfone. Não, mas o Sérgio me cortou. O Sérgio é complicado. Não, eu ia comentar só que hoje não tem mais. Hoje eu não tenho dúvidas. Hoje foi bem. Foi show. Mas é legal que essa semana, quem tocou na missa essa semana tiveram as crismas, né? E eu acho que foi bastante parecido as missas que a gente preparou para as missas do Crisma com a que vai ser celebrada amanhã. É isso mesmo ou eu estou errada? Mas a gente preparou bastante Espírito Santo de entrada, enfim, vai preparando aí os crismandos e no final teve a coroação normal. Foi bem legal. Eu acredito que sim, Miranda. Deve ter sido muito semelhante, não é? Porque na Crisma nós pedimos o dom do Espírito Santo, né? Para nos confirmar na fé. Então, até achei muito interessante a iniciativa da paróquia em colocar as crismas nesse período, dentro da novena de Pentecostes, porque, de fato, a igreja está se preparando para isso, né? E agora, aqueles que foram crismados, se Deus quiser, estarão na missa de domingo, para agradecer a Deus por esse dom da fé que foi confirmado, né? Então, parabenizar vocês mesmo pela dedicação, por estarem preparando desse modo. E fico feliz que as missas sejam predominantemente marcadas por cantos relacionados ao Espírito Santo, a Pentecostes, né? Para que amanhã não tenhamos dúvida. Os fiéis não saiam com dúvidas. É Pentecostes, a descida do Espírito Santo, é a manifestação da igreja, é um dia em que nós reconhecemos os nossos dons que estão a serviço da igreja, né? Então, e, é claro, inserimos Nossa Senhora nesse meio, coroando sua imagem, mas que, como nós vimos, está em perfeita sintonia. Não existe uma separação tão grande que cause algum ruído na celebração, né? Alguém teria mais alguma colaboração, comentário? Sérgio, tá no cafezinho. Tá cortado seu microfone. Já trouxe água, café, tudo aqui para. É igual uma reunião mesmo, né? Onde tem o coffee break lá, as coisas, né? Exatamente. Legal, só agradecer mesmo, Giovanni, de novo. Foi bem interessante a formação que eu participei na semana passada, daí hoje de novo, assim. Da semana passada já conseguimos aproveitar, até o Jansen falou, ai, poxa, o padre gosta tanto daquela música de Maria na entrada. Aí eu falei para ele assim, não, mas como é a missa do Crisma, a gente tem que começar pedindo o Espírito Santo, porque na formação o Giovanni falou que Maria, sim, é muito importante, mas que é mais importante que a gente celebre, né,
o momento, Jesus Cristo é a figura principal da missa, e nesse caso o Espírito Santo que os crismandos vão confirmar isso, né? Exatamente. Então, valeu muito a pena a formação da semana passada, e por isso que eu fico meio chata até no grupo lá. Gente, vamos lá, vamos participar, é muito importante. É como uma catequese mesmo, eu me sinto em catequese. Falei pro meu marido, ó, vamos almoçar rápido, daqui a pouco tem o curso. Então, assim, é bem interessante, porque a gente esquece. Eu, pelo menos, tudo que eu estudei em catequese e na crisma e tudo que eu fiz, acaba passando, né? A gente vai envelhecendo, né, gente? E a memória já não é a mesma. E a música Sacramento da Comunhão, Nevermore. Nunca mais. Eu não cantei mais ela, Berim. Não cantei mais. Alguém aí já conseguiu cantar ela depois? Faz o adendo, igual o Mirelle, igual você falou, o filho, vamos fazer diferente, né? Não é o filho da rainha, é o filho de Maria, então a gente coloca, né? Era exatamente. Mas nunca mais cantarei aquela música sem lembrar do Giovanni. Eu acho que todo mundo, né? Então, Mas era Olha exatamente. assim, gente. Fala, Berim. Não, eu ia agradecer também ao Giovanni pela prestatividade aí, pelo tempo que ele tira para preparar toda a reunião, toda a catequese, né, como disse a Mirelle. E é isso, Giovanni. Muito obrigado mesmo de coração. É muito válido, assim. A gente aprende e relembra muita coisa, né? Show de bola. Eu fico agradecer ao Giovanni, já agradeci várias vezes, continuo agradecendo, né, Giovanni? E também, assim, agradecer a Mirelle aqui em especial também, que eu vi que essa semana inflamou também o grupo, eu acho muito, muito bacana, porque só eu, às vezes, como coordenador, eu pensava, o que esse cara tá falando de novo, né, pegando no pé. Então, assim, tendo o feedback de vocês que participaram semana passada, e aí colocar no grupo, acho legal, assim, quem quiser, né? A gente tá aberto, né? Eu acho assim que, poxa, é tão simples a gente participar aqui 1 hora e meia, não custa nada, né? Então, é enriquecedor pra caramba, né? Amanhã você vai Eu vi estar que em tá qual aqui, ó. celebração, Giovanni? Nas 8 da manhã. Nos encontraremos lá. Ih, Sérgio, ó, a sua, Sérgio, ó. Fala, puta, ó que responsabilidade, hein, É a Giovanni? hora de colocar em prática para saber se você prestou atenção na catequese do dia. Nossa, tô reescrevendo tudo aqui. Responsa. Vou tirar a prova, amanhã. Eu tô ouvindo você falar do Sacramento da Comunhão, eu vou ter que assistir lá, foi gravado, eu não pude participar na reunião passada. Vou ter que perguntar o que aconteceu aí, porque essa música tá no nosso repertório. A música Então, que revelou pode ser cantada na comunhão tranquilamente, né? tranquilamente. Eu achei até interessante, André, citar essa música, porque ela fala também do Espírito Santo, né? Aí agora eu não vou lembrar exatamente E o onde está. Espírito Santo me amou Peraí, tá fazendo Uber. Exatamente, ela traz muito forte também essa figura do Espírito Santo, e por estarmos no mês mariano, não teria problema. É só um spoiler da formação anterior. Eu falava do Sacramento da Comunhão, que às vezes algumas músicas, elas podem fomentar dentro de nós algumas ideias um pouco equivocadas a respeito do mistério de Cristo. Por exemplo, Maria é rainha porque é mãe do rei. O contrário não acontece. Cristo não é rei porque é filho da rainha. Certo? Então, Maria é coroada rainha do céu e da terra porque é mãe do rei. Então, quando nós cantamos assim, o filho da rainha, da Nossa Senhora, uma realeza que aparentemente vai além daquilo que ela tem, daquilo que foi dado por Deus. Mas no encontro passado, a Mirelle mesmo deu uma alternativa maravilhosa para acabar com esse problema. Ao invés de cantar o filho da rainha, cantamos o filho de Maria. Então, não tem problema cantar. O resto da música não tem nenhum problema, ela é bonita. E eu disse várias vezes, marcou minha adolescência, nossa, cantava, rezava com aquela música que era maravilha, né? Mas a gente pode fazer essa adaptação que dá certo, então não vai ter problema. Numa interpretação muito mais aprofundada, a gente tira essa, mas quando a gente vê Maria como rainha, quando você canta, você não vê nenhuma incompatibilidade, né? Porque ela se tornou rainha sendo filha do rei.
Mas eu Isso. entendo que numa interpretação muito mais. Um Giovanni na missa, ele vai me chamar e falar: olha, veja bem. Mas obrigada aí pelo É. spoiler. Mas na formação anterior a gente aprofundou bem essa questão que não é tão simples, né? Mas que tem outras coisas que ajudam, né, a entender melhor o porquê de ter certos cuidados, tá bom? Obrigada. Ô Giovanni, aproveitando, queria que você falasse, né? A gente ainda tem aí praticamente mais 7 meses até o fim do ano aí. O que você assim julgaria de importante a gente fazer ainda até o fim, até dezembro, de formação assim, temas eu falo, né? Momentos do ano litúrgico assim. Olha, eu vou dizer para vocês, uma dificuldade desses temas que nós trabalhamos na semana passada e hoje é porque, para justificar o canto litúrgico, a prática do canto litúrgico, né, eu tenho que trazer esse contexto de organização da liturgia, certo? No encontro passado, eu acredito que isso ficou mais evidente, não é? Para justificar algumas coisas. Então, paralelo, por um lado, é importante essas formações sobre a organização da liturgia, afinal, a música não é nenhum serviço separado, e aí nós poderíamos pensar em algumas formações sobre o tempo litúrgico, sobre as partes da missa, em comunhão com a pastoral litúrgica mesmo, poderia ser algo mais amplo, mas também, partindo de vocês, poderia ter, poderiam surgir alguns temas. Que tema o pessoal acharia interessante trabalhar numa parte mais voltada para o canto litúrgico? Lembrando que eu não vou ensinar ninguém a cantar e ninguém a tocar, porque eu não sei fazer isso. Mas o que eu posso ajudar é dar indicações de como organizar. O que fica difícil também, outra coisa que é um pouco complicada, é eu sentar com vocês para dizer, olha, tal e tal canto é litúrgico. Veja, eu vou trazer aqui o exemplo do André e do Sérgio mais uma vez, porque já comentaram isso. Eu escolhi tal e tal canto para missa. Então, é uma infinidade de cantos que existem que não dá para a gente vencer tudo, né? E eu simplesmente sair com a régua medindo aquilo que é litúrgico, aquilo que não é. A partir da prática, a gente vai tendo a maior sensibilidade, né? Da forma do nosso estudo sobre liturgia, do nosso estudo da liturgia da palavra, não é importante a gente ter sempre esse contato prévio com a liturgia da palavra para ver o que é que o Evangelho está trazendo naquele domingo e como nós podemos cantar. Daí vão surgindo sensibilidades e com certeza vocês conhecem uma imensidão de músicas que eu não estou nem perto de conhecer tal repertório, né? Mas eu posso ajudar, sim, em algumas indicações mais práticas a respeito da liturgia, sobre aquelas partes que seriam mais importantes para serem cantadas, não sei, nessa perspectiva, né? Eu tenho uma sugestão, até depois que acabou o curso da semana passada, eu pensei, falei, puxa, eu poderia ter perguntado, mas eu anotei aqui para não esquecer hoje, mas fica como uma sugestão, talvez, Uhum. porque não vai entrar muito no tema de hoje. Mas com relação ao salmo, geralmente eu pesquiso na internet, tem muitos canais no YouTube, né? Uhum. Grupos que cantam e sugerem melodias para o salmo. Mas nem sempre o salmo, a resposta de alguns intérpretes, ela está fidedigna à resposta do salmo da liturgia do dia. E eu sempre fico em dúvida se é litúrgico a gente trocar a resposta ou não, sabe? Às vezes eu tenho essa dúvida, mas porque às vezes a frase que é a resposta, ela não cabe numa melodia, ela fica estranha ou alguma coisa desse tipo. E aí acaba que eu percebo que alguns salmistas, eles trocam a resposta por um outro pedaço do salmo. Não sei se consegui me fazer entender, Giovanni. Sim, sim. Então, não é o ideal. Não é o ideal. Mas esse, se esse refrão corresponde àquela mensagem que está lá no refrão original, olha, particularmente, eu não vejo problema. Particularmente.
certo? Não vejo problema em alterar por uma questão melódica, não é? Às vezes a gente tem que até repetir o refrão para encaixar direito numa melodia, né? Isso aí não seria algo problemático. O que a gente não pode fazer de modo nenhum é, primeiro, trocar o salmo inteiro por outro canto. Não dá. Isso aí não dá para fazer. Porque você está substituindo a palavra de Deus por outro canto. E outra coisa é alterar as estrofes. Por quê? O refrão, eu poderia dizer que é uma composição poética para ajudar na participação do povo, certo? Do jeito que está aquela resposta, graças a Deus, glória a vós, Senhor, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo, Ele está no meio de nós, para favorecer a participação ativa do povo na liturgia, acontece praticamente a mesma coisa com a resposta do Salmo, que está relacionada ao conteúdo do Salmo, né? Então, assim, se acontecer de encontrar na internet uma pequena adaptação, mas se for uma coisa assim que não tem nada a ver, a gente segue buscando outros. No próprio Spotify agora, a CNBB disponibilizou os CDs dos Salmos, que são melodias mais simples e não tão elaboradas quanto do Shalom, Canção Nova, né? Não tão elaboradas, mas que estão bem relacionadas com aquilo que está proposto mesmo no lecionário, e cada melodia de acordo com cada ano, A, B e C. Se você pega, eu não vou ter em mente aqui nenhum salmo para exemplificar, mas se você pega o mesmo salmo, um salmo no ano A e outro salmo no ano C, pode ser que seja esse o caso, vai estar o mesmo salmo, mas a resposta é diferente. Entende? Pode ser que isso aconteça também. Aquela melodia foi preparada em vista da resposta do ano A. E eu estou procurando uma para o ano B que talvez não corresponda, né? A resposta seja diferente. Mas a CNBB traz um monte de opções. E um curso, sim, poderia ser sobre os salmos. Poderíamos fazer uma formação sobre isso. Seria interessante. Ô Giovanni, achei top demais essa ideia que você deu da gente colocar no grupo a questão desses temas, né? Igual a Mirelle agora abriu essa parte aí falando do Salmo, realmente é uma realmente que muita gente tem, né? Nós temos muitas dúvidas sobre isso. E aí eu queria só complementar, não, falar a respeito dos próximos, dentro do calendário litúrgico, assim, além dos temas que a gente pode sugerir, das celebrações que já são fixas no caso da igreja. Por exemplo, o que nós temos agora mais próximo, acho que é Corpus Christi, né? Isso. Aí assim, eu falo pra gente falar meio em cima, que nem essa de hoje, na verdade, era pra gente ter feito com mais antecedência até um pouco, né? Infelizmente, amanhã já é a festa, né? Ficou assim, é uma catequese, mas só que assim, para poder o pessoal participar, até para ter esse conhecimento e poder até escolher, dali surgir já a ideia para escolher músicas, etc. Então, assim, para as próximas, acho que Corpus Christi fica meio em cima também, né? Fazer, né? Não sei. Nós poderíamos fazer uma formação mais geral sobre as festas do Senhor que caem no tempo comum. Uhum. Aí sim, eu poderia trazer Corpus Christi, Sagrado Coração de Jesus, Cristo Rei. Eu faria meio que um combo, né, para falar dessas festas como um todo. Porque se for fazer para cada uma, vai chegar no momento que a gente vai começar a repetir o assunto. Não sei se vocês compreendem, porque não é tão diverso. A ideia é basicamente a mesma, né, na organização dessas festas. E aí, por exemplo, faria um combo, então, né, desse tempo comum, Isso. e aí deixaríamos para fazer depois uma formação assim mais detalhada, se aproximando do advento, etc. Poderia ser também. Poderia ser. Uma parte sobre as festas do Senhor. E aí nós veríamos uma outra formação para falar dos salmos. Ou de outras temáticas que fossem surgindo. Aí pode lançar no grupo, né? Pessoal, que temática vocês achariam interessante nós trabalharmos, né? Na formação, aprofundar.
essa questão dos salmos eu confesso que eu nem tinha pensado mesmo. Acho que daria uma boa formação. E agradeço demais pela sugestão. E aí outras sugestões. E a gente pode ir vendo uma formação por mês, ou então na frequência que vocês acharem melhor. Estou à disposição. Bacana. É isto? Da minha parte, sim. Então, eu queria também agradecer a vocês pela participação hoje. Vou deixar a gravação disponível também para que outros possam acompanhar no YouTube. E dizer uma coisa. No ano passado eu fiz uma leitura de um livro que também, infelizmente, está fora de edição. Não sei porque aqui no Brasil acontece isso, né? Livros bons entram fora de edição numa facilidade que é assim, inexplicável. Tem um livro chamado Cristo, Sacramento do Encontro com Deus. E o autor, um teólogo chamado Edward Schillebeck, ele vai trazer que quando nós participamos dos sacramentos, nós recebemos toda a força da salvação que os presentes receberam naquele momento. Então, amanhã, quando nós celebrarmos Pentecostes, fazendo memória disso que eu li do Schillebeck, nós receberemos toda a força da salvação, toda a graça que os apóstolos de Maria receberam no dia de Pentecostes. Nem mais, nem menos. A mesma graça. Então, que amanhã nós possamos estar de coração abertos para receber esta graça. Amém? Muito obrigado. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Reze uma Ave Maria por mim depois, né, na oração de vocês. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos, né, Sérgio? Celebrando a solenidade de Pentecostes. Vamos estar lá, Giovanni. Brincadeira, cara. Sérgio, você vai ficar igual eu cantando na missa que o Dom Dimas celebrou quinta do Crisma. Gente, eu estava num nervoso que eu nunca tinha cantado numa missa que o bispo estava presente. Então, assim, para nós foi muito nervoso no começo, mas ele é totalmente o oposto do que eu imaginava. Eu achava que ele era durão, bravo, assim. Ele é super brincalhão, super, assim, deixou a gente bem à vontade. O tempo todo ele tentando interagir com a gente para falar, é agora, né? Agora cantemos. Aí eu olhava, balançava a cabeça. Então, assim, foi muito legal, deu tudo certo. Não fique nervoso. Gente, bom sábado para vocês. Não, eu vou olhar só para o altar, assim, que não pode olhar onde o Giovanni está sentado aí, vai embora, né, Giovanni? Não vou. Tenho certeza que será excelente. Ô, Sérgio, mas você vai olhar para o altar, mas lá pro presbitério, lá, o Giovanni tá no presbitério, não tá, Giovanni? Eu acho que amanhã sim, viu? Aí, então não tem como você escapar. Ele vai te dar as dicas lá, fazer os sinaizinhos. Então não tô dublando na hora do ato, tá tudo certo. É verdade. Não confunde as coisas. Só seguir o slide. Então, gente, fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Tchau para vocês. Giovanni, obrigado mais uma vez, tá? Bom domingo a todos, gente. Boa celebração de Pentecostes. Igualmente. Obrigado, Giovanni. Tchau. Tchau.